termina na sexta-feira o prazo para o servidor federal escolher se quer migrar do regime próprio de Previdência Social para a Previdência Complementar. A medida vale para quem assumiu o cargo antes de 2013. Não importa a idade. Tem gente que já se preocupa com a aposentadoria desde cedo. Sempre tentei entender como é que as coisas funcionavam para meio que fazer uma projeção assim, mínima do que ia acontecer na minha vida assim, mais para frente, né? O Cledson é analista de sistemas do Superior Tribunal de Justiça. Assumiu o cargo em 2009 e ganhou estabilidade profissional. Mas vieram mudanças na Previdência dos servidores federais. Uma lei de 2012 fixou o limite máximo para a aposentadoria e pensão de funcionários da União, no valor de R$ 5.645,80. Isso só para quem entrou no serviço público a partir de 2013. Se quiser, o servidor ainda pode aderir a uma previdência complementar, mas essa é uma escolha pessoal. Assim, fundos de pensão foram criados para gerir o dinheiro aplicado. Quem entrou no serviço público antes de 2013, como o Cledson, tem uma escolha pela frente. Continuar pelas regras antigas, o que na maioria das vezes é mais vantajoso, ou aderir ao novo sistema. O Cledson decidiu mudar. Eu pagava mais ou menos uns R$ 1.300 e poucos reais. E agora eu pago o teto do INSS, que é R$ 620 e poucos reais. Dessa diferença, hoje eu uso para bater o meu financiamento habitacional, que já não deixa de ser um investimento. Esta advogada especialista em direito previdenciário explica que é preciso avaliar cada caso. Porque há necessidade de se fazer cálculos e analisar quanto tempo falta ainda para aposentar, qual regra eu estou inserida, porque os servidores têm ali um conjunto de regras, dependendo do momento em que ele ingressou no serviço público. Com a mudança de sistema previdenciário, o Cledson teve ainda a opção de aderir a um fundo de pensão, o Funpresp, de onde sai o dinheiro para pagar a aposentadoria complementar. Pelas regras, a cada R$ 1 investido nesse fundo pelo servidor, a União entra com o mesmo valor, até um limite definido pelo governo federal. Ele não quis. Tem um consignado que tem uma taxa de juros alta, então dificilmente conseguiria fazer um investimento, mesmo que na Funpresp ou qualquer outro lugar, que desse o mesmo retorno do que amortizar essa dívida que eu tenho. Minha maior previdência são os meus investimentos imobiliários. Quando se trata de futuro, é preciso assumir riscos, diz a advogada. Há riscos nos dois cenários. Há risco para quem fica no regime antigo, haja vista a pressão que existe para alterações do sistema atual, e também há risco para quem migra, porque ali haveria uma proteção pública menor e um cenário variável a depender das aplicações do mercado financeiro. Bom, sobre esse assunto vamos ampliar essa discussão aqui com o diretor-presidente da Fundação Previdência Complementar, do Servidor Público Federal. Muito bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Bom Dia DF. Antes de chegar, tem muita gente fazendo pergunta já, mas vamos explicar. Então, até 2003 havia uma regra. Depois de 2004 a 2013, outra regra. E depois quem entrou já está no regime novo. Vamos explicar um pouquinho? Então, bom dia a todos. É exatamente isso. A opção que está sendo dada agora é para quem entrou antes de 2013. Sim. O que significa aqueles que têm a integralidade. O que é a integralidade? Eu ganho 10 mil, vou me aposentar com 10 mil. Certo. Ou então, quem entrou antes de 2003. Aqueles que entraram de 2004 a 2013, eles têm uma regra que é a regra da média das 80% maiores remunerações. Para esses dois públicos de servidores, está sendo dada a opção para ele migrar para o novo regime. O que é o novo regime? É limitado ao teto do INSS, 5.645. Sim. E, se ele quiser, ele pode ou não aderir ao regime complementar. É isso que está sendo dada a opção para os servidores públicos federais. Certo. Bom, se ele optar por... ele não pode, se ele perder esse prazo sexta-feira, ele pode optar futuramente, resgatando o que não depositou? Como é que fica isso ou não pode? Não, não pode. A opção é só para os servidores que estão no regime anterior. Então, eles têm até esse prazo agora da sexta-feira. E para os novos servidores, novos concursados, eles já entram no novo regime. Sim. Então, é assim que funciona. E aí, ao aderir, ele vai complementar com uma contribuição maior para poder chegar à integralidade. Exatamente. Sim. Então, é importante diferenciar a migração da adesão ao regime complementar. Então, se ele migrou para o novo regime limitado ao teto,
Então, por exemplo, ele ganhava 10 mil, pagava 11% sobre 10 mil. Certo. Ao migrar, ele vai pagar 11% sobre 5.645. A diferença, é isso que você falou, ele pode complementar no regime da Previdência Complementar da FUNPRESP, objetivando o quê? Perseguir lá os 10 mil na sua aposentadoria. Porque Previdência é você se preparar para a aposentadoria. Sim. Então, você quer manter o seu padrão de vida, seja na Previdência Pública, seja na Previdência Complementar. Certo. Bom, e aí ele vai tentar chegar o mais próximo possível da integralidade, o que é normal que as pessoas devem estar procurando. E quantos servidores já fizeram essa comunicação, já fizeram essa migração? Então, nós já temos 5.500 servidores do Poder Executivo que migraram para o novo regime. Sim. E nós já temos 62 mil novos servidores que aderiram ao FUNPRESP. Sim. Porque esse novo regime já vale para quem entrou depois de 2013. Porque ele pode, por exemplo, migrar para o novo regime e não aderir ao fundo, por exemplo. Excelente, é exatamente isso. É importante deixar bem claro que são dois momentos distintos, a migração e a adesão ao fundo. Sim. Então, ele pode migrar e não aderir, ele pode migrar e aderir. Se ele migrar, a gente recomenda que ele faça adesão. Por quê? Porque quando ele adere, ele vai ter a contribuição paritária. Eu coloco R$1, imediatamente eu tenho a contribuição do órgão. O que não vai acontecer se ele optar por um fundo, por exemplo, privado. Não vai acontecer. Uma complementação privada. Ele só vai ter direito no FUNPRESP. Entendi. Claro, porque aí ele tem uma contrapartida também do empregador, digamos assim. Exato. Do órgão que ele está empregado. Bom, quem quiser fazer essa comunicação tem que ir até sexta-feira comunicar isso junto ao Recursos Humanos, é isso? É isso. Ele vai fazer através de um sistema que chama CIGEP, Sim. que é do planejamento, onde ele vê o contra-cheque dele. Lá tem um módulo de previdência complementar. Ele vai poder fazer essa opção. Fisicamente, ele pode fazer até sexta-feira no órgão, no Recursos Humanos dele. Sim. Mas eletronicamente ele pode fazer até domingo, à meia-noite ele pode fazer isso. Pode entrar lá e fazer a comunicação. Muita pergunta chegando, todos tocando na questão da segurança do fundo. O Castelo Júnior pergunta o seguinte: qual a garantia que o servidor tem de que o fundo não será assaltado, como foi o Postales, o FUNCEP da Caixa, o Postales dos Correios, então uma briga judicial danada, diretores nomeados por políticos que desviaram verbas e agora os beneficiários terão que pagar por anos e anos. Sou servidor público federal, me faltam 2 anos e 8 meses para aposentadoria. Tem alguma diferença? O que tem diferença nesse fundo para esses outros que ele citou em termos de Constituição? Tem diferença. O nosso plano da FUNPRESP é um plano que ele é de contribuição definida, então as contas são individualizadas, é como se fosse uma conta corrente, em que você acompanha a contribuição, o rendimento, se o órgão patrocinador fez a contribuição paritária, que é diferente desses outros exemplos que você deu. Sim. Que são planos de benefício definido, você não tem uma conta individualizada. Sim, vai tudo para o mesmo caixa. Exatamente. Aqui não, aqui a conta individualizada você pode acompanhar quanto rendeu, quanto está custando, se tem a paridade. E isso faz a diferença, porque na verdade você vai precisar acumular para que no futuro você tenha uma reserva. Sim. Então a gestão ela é distinta exatamente por isso. A gestão é mais transparente, isso não vai acontecer. Os diretores são todos servidores públicos, participantes do plano. Eu, por exemplo, sou servidor público. Certo. Então, isso faz uma distinção para esse outro modelo. Certo. Bom, o Diego Ferreira pergunta o seguinte: como é que é feito o investimento do dinheiro colocado? Como é que vai ser a correção e como é que vai ser investido esse dinheiro? Então, o investimento ele é feito como outras previdências complementares. Você vai ter que investir no mercado financeiro para obter essa rentabilidade. Hoje, nossa carteira de investimento, 97% é em título público, é conservador. A gente tem uma preocupação muito grande, porque nós estamos falando da previdência das pessoas, que é diferente de você comprar um carro, fazer uma viagem. Aqui a gente faz um investimento com mais precaução, com mais cuidado. Então, para isso, tem uma política de investimento que é aprovada todo ano, é disponibilizada, as pessoas acompanham. A gente tem essa precaução. Tá certo. Agradeço muito sua presença. Muito bom dia, até a próxima. Obrigado, bom dia a todos.